A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 79. Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. Autor da revista, Pastor Valtair Afonso Miranda. Estamos terminando esse quarto trimestre de 2023 e nós vamos para a 13ª lição, a lição 13. E ela tem como título Uma Carta de Lágrimas. O texto base é 2 Coríntios, capítulo 10 a capítulo 13. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por mais um estudo, finalizando esse quarto trimestre de 2023. Para que o Senhor também possa abençoar nesse estudo, nesta hora. Senhor Deus, Senhor nosso bendito e eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar estudando a Sua bendita palavra e também aqui na Escola Bíblica Dominical, Senhor, esses estudos. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para falar, para anunciar a Sua palavra aos corações sedentos de ouvir a Sua voz. Também, ó Deus, queremos pedir pelos que hão de acessar esse vídeo no YouTube, que ele possa servir, Senhor, de alimento para suas vidas, que possa auxiliar na sua caminhada espiritual. Eu te agradeço, Senhor, por tudo e te peço desde agora que abençoe a esse estudo e as nossas vidas em nome de Jesus. Então, irmão, como temos falado aqui, uma carta de lágrimas, E nós vamos ler o texto aqui, o texto base, nós vamos ler aqui, 2 Coríntios 10, de 1 a 12. Diz assim, a autoridade apostólica de Paulo. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que, segundo dize, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto, quando ausente sou ousado no falar. Suplico-vos, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor audácia, tal como penso que ousarei agir para com alguns que imagina que nós conduzimos por padrões meramente humanos. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as nossas armas de guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo vãs filosofias e arrogância que tentam levar pessoas para longe do conhecimento de Deus. Dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente. Estaremos preparados para atender a qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Por ora observais tão somente a aparência externa dos eventos que se alguém está convicto de que pertence a Cristo. Deveria considerar esse fato assim como essa pessoa. Nós também somos propriedades de Cristo. Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonhe desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas. Pois, como alardeiam alguns, as cartas dele são duras e exigentes, contudo, ele pessoalmente não impressiona sua pregação desprezível. 11. Considere tais pessoas que aquilo que somos em carta quando estamos distantes, seremos em atitude quando estivermos presentes.
12. Não, pois não ousamos compararmos com alguns que recomendam a si mesmo. Entretanto, estes medindo e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Né, irmãos? E agora, irmãos, vamos também ler o texto, né? O capítulo 13, de 1 a 13, né? Esta será a terceira vez que eu vou visitar-vos. Paulo estava visitando ali aquela igreja. Sendo assim, toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer que anteriormente pecaram a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei. Visto que estás exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. 4. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e por isso, pelo poder de Deus, semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. 5. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Versículo 6. Mas tenho a esperança de que compreendais que nós não somos reprovados. Agora oramos a Deus para que não pratiquei algum mal, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que sejais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Portanto, nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Versículo 9. Pois nós alegramos como somos enfraquecidos, e vós sois fortalecidos, rogamos-vos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Versículo 10. Por esse motivo, eu escrevo essas palavras, estando ausente, para que quando estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me ortogou para edificá-lo e não para destruí-lo. Versículo 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tendo bom ânimo. Encorajai-vos mutuamente, tendo um só pensamento principal e viver em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. 12. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos envio saudações, né? Então, Paulo termina aqui, nessa parte aqui, com uma saudação àquela igreja. Irmãos, uma carta de lágrima. Por que será que Paulo escreveu essa carta? Na verdade, o autor colocou esse título, né? Uma carta em lágrima, né? Mas nós vamos ver que Paulo passou alguns problemas com os seus irmãos, né? Seus companheiros da fé. Como todos nós temos, muitas das vezes, decepções, Paulo também teve as suas, né? E outros tiveram também. E sempre vai ter decepções, né? Porque nós somos seres humanos, né? Somos pessoas. Nem tudo são flores no ministério ou no serviço do Senhor. Voltou aqui e começa, né? Realmente, nem tudo são flores no ministério. A história do cristianismo está cheia de mártires. Foi contra esse contexto de Tertuliano de Cartago que escreveu na parte final do século: torturem-nos, atormentem-nos, condenem-nos, esmaguem-nos, porque o sangue dos cristãos é a semente do cristianismo. Com certeza, quando os cristãos lá na arena, né, quando eles faziam aqueles tipos de jogos, né, com a perseguição, jogando na arena dos leões, aquilo era para alegrar, né, zombar do povo, mas a semente do cristianismo estava ali, né, crescendo.
O grito do antigo apologista é um desafio para os adversários da igreja. Segundo ele, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se manifestava a sua fé. A perseguição extrema é realmente dolorosa, mas nada fere mais do que a perseguição doméstica, né? Nada mais triste do que quando os seus traidores são de perto e da sua convivência, da sua casa. Quando as pessoas de dentro da igreja maltratam, estigmatizam e atacam os servos de Deus, né? Na verdade, irmãos, nesses dias atuais, não precisamos de fogo amigo, né? Precisamos de verdadeiros companheiros na fé. Aqui o autor já começa com o título, primeiro tópico, uma carta de lágrima. Em 2 Coríntios, de 10 a 13, é com alguma probabilidade a carta de lágrimas, mencionada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, 4. Vamos ver esse versículo, né? 2 Coríntios 2, 4. Porque em muita tribulação, angústia de coração. Então Paulo estava sendo angustiado no seu coração, porque alguém tinha entristecido, né? Vos escrevi com muitas lágrimas, né? Não para que vos entristecesse, mas para que conhecesse o amor que abundantemente vos tem. Então Paulo, ele escreveu nesse momento aqui, dizendo que não, com muita tristeza, mas também com muito amor pelaquela igreja, né? Assim deve ser os servos no ministério, né? Você não precisa ser um pastor, mas você tem um ministério no Senhor, o ministério do amor, né? E ele diz aqui, ou seja, essa carta escrita em meio a muita tribulação e angústia de coração com muitas lágrimas, não seria a nossa primeira canônica, mas a parte final de 2 Crônica. Então, essa é a parte final de 2 Crônica, né? O capítulo 10, assim, é a reflexão de tom da carta, de conciliador para severo, né? Então, Paulo está tentando reconciliar. Nos primeiros 9 capítulos, Paulo teve cuidado, né? Então, nos primeiros capítulos, Paulo teve cuidado de falar uma palavra mais mansa, mais branda, né? Não usar tanto uma palavra severa, né? Como diz aqui o autor, para parabenizar, né? Aqui diz os capítulos. Paulo teve cuidado de parabenizar os coríntios por sua obediência às últimas diretrizes. Segundo capítulo 2, de 5, versículo 5 a 11, vai dizer: porque se alguém contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal dessa repreensão feita por muitos, né? Então ele está falando que se alguém contristou, mas devemos, né, repartir. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-los e consolá-los, né? O Paulo está ensinando, para que o tal não seja de modo algum devorado demasiadamente pela tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então Paulo está tratando aqui a igreja com amor, né? Ainda que ele tenha sofrido alguma afronta, né, na verdade, daqueles irmãos. E de maneira que, pelo contrário, já falei, né, isso aqui,
pelo que vos rogo que confirmei para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também. Então Paulo também, por isso, Paulo está escrevendo, né? Para, por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. No versículo 10, a quem perdoaste alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei. Isso que tenho perdoado, por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, Paulo ensinando a lei do amor ali para que haja perdão. E no versículo 11, ele diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. Qual é o ardis que Satanás bota é a maldade, né? A falta de perdão, muitas das vezes. Mas aqui Paulo está ensinando para que o inimigo não use os ardis dentro da igreja, né? E também o capítulo 7, de 2 a 15, diz, recebei-nos em vosso coração, a ninguém vos agravamos, a ninguém corrompamos, a ninguém buscamos nosso proveito, né? Paulo está se justificando. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Então Paulo está reforçando que nada daquela afronta abalou ele. Pelo contrário, ele entendeu que deveria praticar o amor. Grande é a ousadia a minha fala para convosco, grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de alegria em todas as nossas tribulações. Né? Paulo está compartilhando com a igreja. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora, combater e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com com a vinda de Tito. E não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando a vossa saudade, o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então, ali Paulo está recebendo a notícia, né, de que Tito traz da igreja que a paz reina no meio dos irmãos, né? Então, irmãos, vamos... Os últimos 4 capítulos, no entanto, advertem os coríntios a reformarem os seus caminhos, né? 10:6, versículo 10:6. Só aqui um instantinho. 10:6. Estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência, né? E 13:2, versículo 13:2, que diz assim: já anterior, né? Antes, né? Eu disse a segunda vez, digo, que quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes pouparei. Então, Paulo está falando, né? Uma palavra mais abrupta para com aqueles irmãos, né? A primeira metade da carta usa a linguagem diplomática. Então, Paulo está usando uma diplomacia com a igreja. Enquanto a segunda metade com sarcasmos e ironia, né? Essa sugestão de estrutura para 2 Coríntios, entretanto, é apenas uma ferramenta para interpretar a carta. A relação entre Paulo e a igreja de Corinto foi bem conflituosa, né? Os irmãos sabem, né, as questões que levaram Paulo ali a falar na carta, as questões que estavam acontecendo no meio da igreja, né? E não temos conhecimento certo sobre todos os detalhes históricos, né? Nós sabemos que lá tinha alguns problemas de relacionamentos, né? E entre pai e filho, costumes, né? Também ali, pecados naquela igreja. E a igreja não teve cuidado a liderança não teve cuidado de exortar a igreja a se consertar. Então Paulo, ele vem nesse intuito que a igreja busque o acerto, né? E ele chamou ali
a responsabilidade da liderança. Não temos conhecimento certo de todos os detalhes históricos. Mesmo não adotando essa hipótese, a carta de lágrima, o eleitor precisará ter em mente a mudança de tom nesses capítulos finais da carta, né? Segundo tópico, mestres falsos, mestres verdadeiros, né? Como os coríntios se impressionavam facilmente com os currículos. Não é muito diferente de hoje, né, irmãos? As igrejas estão cheias de pessoas que se dizem, né, na verdade, cristão, líderes, né? Vamos ler aqui 2 Coríntios 11, 21, 23. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelita? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes, né? Então, Paulo está falando sobre a sua conduta, né, no evangelho, sofrimento, e ele está falando sobre a questão da liderança local, né? Como tinha pessoas que eram mestres falsos, né? Que não pregavam verdadeiramente o evangelho. Os oradores poderosos e persuasivos, demonstração de poder carismático, eles foram enganados por um grupo de falsos mestres. Jesus já havia advertido seus discípulos de que pessoas profetizariam, exorcizariam, fariam milagres em seu nome, pois com as quais ele definitivamente não tinha qualquer relacionamento. Isso está lá em Mateus, vou botar aqui Mateus, né? Tá aqui. Às vezes a gente quer achar rápido, né? Vai costumar um pouquinho. Mateus 7. Mateus 7, 22 a 23, né? 2 versículos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, na verdade, né, o Senhor conhece quem é fiel a Ele, né? Isso significa que a estratégia da igreja de Corinto de escolher seus líderes estava equivocada. Currículos e sinais manifestos de carisma não era necessariamente sinais de vocação, né? Às vezes a igreja não tem aquele... Na lição passada nós estudamos sobre discernimento. Às vezes a liderança local não tem aquele discernimento se a pessoa é uma pessoa que tem vocação, né, para o ministério, ou se é uma pessoa que, vamos dizer assim, que desiludiu com outras atividades e agora quer ser líder daquela comunidade, né? Mas tem que ter a vocação. E com isso eles caíram facilmente em cilada dos falsos líderes, né? Eu creio que hoje também tem muitos falsos líderes dentro das comunidades cristãs, né? Então, para isso, irmão, nós temos que pedir a Deus o dom do discernimento, né? Saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa que prega o evangelho, que fala e que vive esse evangelho genuíno. Esse grupo de mestres arrogantes minou a autoridade de Paulo em Corinto com críticas e acusações falsas, né? Então os irmãos veem que eles eram religiosos, pessoas religiosas,
introduziram dentro dessas comunidades para atacar aquele homem de Deus, servo, né? O servo, porque Paulo não foi ninguém que evangelizou Paulo, foi o próprio Jesus que apareceu no caminho de Damasco e se revelou e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Aí Saulo perguntou, ele disse: eu sou Jesus, né? A quem tu persegue. Então, com a queda dali, Paulo não teve reação e aceitou Cristo, né, como seu Salvador, na verdade, né? E o apóstolo se sentiu tão obrigado a responder essa escrita por ponto, especialmente a partir do 2 Coríntios, né? De 2 Coríntios 11. Vamos voltar lá para o texto inicial, né? Os cartas de Coríntios, 2 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios 11, 21. 11, 21. Aí diz assim: envergonhado digo, como que fosse fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Com insensatez falo, também tenho ousadia, né? Se eles eram judeu, também ele era, né? Se eles eram descendentes, Abraão, ele também o era. E se ele era um ministro de Cristo, ele era ainda mais, pois foi chamado pessoalmente, algo que eu falei aqui, né? Foi chamado pessoalmente por Cristo, glorificado no caminho de Damasco. Então, irmãos, nós vemos que a acusação que aqueles irmãos infundados de Paulo caiu por terra quando Paulo começou a argumentar a sua defesa, né? Na verdade, né? Então, o que entristece muitas das vezes as pessoas que não quer saber de igreja, eu vou falar isso aqui, eu vou ter cuidado de falar isso aqui, é que em algum momento lá eles tiveram decepção, né? Não souberam fazer igual Paulo, né? Que venceu porque ele preferiu amar essas pessoas, provar para essas pessoas que ele estava ali com o objetivo de servir a Cristo. Não devemos nos preocupar com o que as pessoas tentam, né, abafar, né, a nossa caminhada espiritual. Temos que vencer as barreiras. Então, irmão, muitas das vezes a própria Bíblia mesmo diz que o reino dos céus, muitas das vezes, é tomado à força. E esse tomado à força, né, não está contra ninguém, não. É contra nós mesmos. E não deixar que o inimigo influencie a nossa mente e o nosso coração, né? Então, nós falamos aqui sobre o primeiro tópico, uma carta de lágrimas, né? Onde Paulo se expressa ali. Depois, o segundo tópico, falsos mestres. Como tem existido falsos mestres nas nossas comunidades, né? E mestre verdadeiro também, né? Graças a Deus. Agora, irmãos, vamos entrar no terceiro tópico. O encontro com Jesus é a base da autoridade de Paulo. Essas pessoas que acusavam Paulo, não tinham essa base, né? Não tinha esse testemunho, mas Paulo tinha essa diferencial que Jesus encontrou ele, se revelou a ele e vocacionou ele para o serviço da evangelização dos gentios, né? Quando nós lemos a carta de Paulo, as cartas paulinas, nós vamos encontrar esse relato. Paulo parece se sentir desconfortável com a necessidade de apresentar o seu extenso currículo de trabalho na obra de Deus. Ele usa a expressão, falo como se estivesse fora de mim, né? 2 Coríntios 11, 23. Com insensatez firme, 2 Coríntios 11, 21. E ainda eu mesmo não vale a pena, né? 2 Coríntios 12, 1. Essa última linha em seu currículo é certamente única. O capítulo 12 descreve uma experiência visionária de Paulo, né? 12, versículo 1. Vamos ler?
Em verdade que não convém gloriar, mas passarei as visões de revelação do Senhor. Aqui, irmão, tratando daquela visão que Paulo teve, né? E ele recebeu um espinho na carne, não podemos dizer especificamente qual é, mas com certeza era algo para que Paulo não se sentisse, vamos dizer assim, cheio, né? Eu sou tal, né? E aqui Paulo, ele se expressa assim. Numa passagem autobiográfica, Paulo fala do terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12, 2, né? Aí tá aqui, né? Eu não vou ler porque eu já li aqui. E a expressão terceiro céu é uma referência ao espaço celestial visitado por Paulo em sua visão dentro desse contexto da apologia de seu próprio ministério. Ele começa a falar das visões especiais recebidas de Deus, usando o artifício literário a referir-se a si mesmo na terceira pessoa, né? Então, na verdade, quem recebeu essa visão foi Paulo. Contudo, das visões do apóstolo não é importante em si, pois nem é descrito. Com isso, Paulo afirma o seu desejo de não usá-las, para garantir a importância, para não se orgulhar dessa revelação. Foi-lhe dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, em grego, anjos Satanás. O termo espinho aqui foi usado de modo figurado para indicar algo que causa problemas ou dor, né? Então, foi usado esse termo, espinho na carne. Com certeza, ele sentia dor em alguma parte do corpo, né? E nós vemos que isso abatiu o coração dele. E aí foi aquela frase, né, que no versículo 9, a fala de Jesus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, irmão, nós vemos que ele mesmo diz assim, porque se quiser, foi arrebatar, assim me gloriarei, ele diz aqui, para que me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, com certeza, né, Deus, sabendo dessa maneira, ele cuidou para que Paulo sofresse esse percalço, mas que mantivesse humilde na presença do Senhor, né? Independentemente do que possa ter sido, ele foi colocado pelo próprio Deus em Paulo. Isso transparece uma forma verbal passiva e propósito expresso na frase, para que eu não me exaltasse. Versículo 7. A estrutura da questão levantada por Paulo seria o espinho com objeto direto de dor, Satanás por trás do objeto, e Deus permitindo a ação da dor, como uma reedição da história de Jó do Antigo Testamento. Paulo pediu incessantemente para que o espinho fosse afastado e não obteve sucesso. O próprio Deus o confortou com a afirmação de que isso era necessário para mantê-lo humilde, né, irmão? Então, a exaltação, as pessoas querendo aparecer mais do que Jesus, né? E muitas das vezes nós vemos aquela passagem que João fala que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que nós estejamos nesse sentido, irmão. A obra, a vocação, tudo que nós fazemos é para a exaltação de Deus e não nossa, né? O obreiro, ele tem que saber que a obra não é dele, é de Deus, né? E ser humilde, né? 12, de 7 a 9, que fala aqui. Para me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, saber o mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8. Acerca da qual 3 vezes, ele orou 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse dele, né? E ele diz assim, aí
Jesus fala para ele. Ele disse: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, né? Então, irmãos, é necessário que muitas das vezes nós sejamos isso em mente, né? Com a presente construção, revela-se a visão paulina da sabedoria completa de Deus sobre suas dores. Dores essa usada por Deus para produzir crescimento em Paulo, né? Com certeza, Paulo, depois desse percalço todinho, dessas angústias, tribulações, Paulo teve outra visão, né? Tanto é que ele fala que, né, muitas das vezes era melhor ele estar com Cristo, né? São dores que acabaram resultando em benefício. Deus concedeu a Paulo uma visão celestial. Paulo ouviu palavras que não podiam ser repetidas e viu cenas que não podiam ser contadas. Com certeza ele tinha nas mãos uma grande arma para submeter as pessoas à sua autoridade. Mas ele entendia que isso não era necessário, porque para Deus os seus seguidores são mais fortes quando são fracos, né? Hoje nós sabemos que quando nós somos fortes, somos fracos. Mas como somos fracos em Deus, aí se tornamos fortes. O que significa dizer que o poder de Deus ressoa mais de uma boca que assumiu não ter poder nenhum e completamente dependente de Cristo. Então, Paulo fala que nós temos que ser dependentes de Cristo, né? Depender exclusivamente. E nós temos que aprender que Deus tem que ter o controle da nossa vida, né? Por causa dessa experiência celestial, Deus deu a ele um espinho, uma fraqueza continuamente, eu lembrava da sua total dependência a Deus, né? Paulo havia experimentado o que outros nunca experimentariam nessa vida. Em vez de gabar disso, ele resignou, sentiu a dor resultante da experiência, né, irmão? Irmãos, agora estamos chegando à parte da conclusão desse estudo, né? E Paulo experimentava a dificuldade da sua missão por amor a Cristo. Isso significa que o reino sobre o qual Cristo governa foi promovido pela circunstância que o apóstolo encontrou. Embora as dificuldades e fracassos diários não sejam facilmente digeridos por nós como realizações pessoais, eles não são desperdiçados, né? Então, irmãos, tudo que nós passarmos aqui, perseguição, as tribulações, isso serve para fortalecer a nossa fé, né? É como parte inferior de uma tapeçaria. Olha só, essa parte aqui que eu achei genial, né? O autor colocando. Os irmãos sabem sobre um órgão chamado, que antigamente tinha os tecelão, né? As pessoas que faziam os tecidos manualmente, né? E aqui ele fala assim, ó, é como a parte inferior de uma tapeçaria feita à mão, elaborado por fios da face de cima do tecido, produz uma obra de arte segundo os desejos do tecelão. Então, o tecelão vai botando aqueles fios, aquelas cores diferentes, os desenhos, né? E sai um lindo tapete no final. E é como as nossas vidas, né? Somos traçados ali, produzido ali, moldado nas nossas lutas, dificuldades, mas no final a obra foi concluída, né? Da nossa salvação. A arte segundo os desejos do tecelão ao lado, que não será visto, no entanto, é um emaranhado de linhas, fios a nós. Assim a nossa vida, ó, assim a nossa vida. Deus usa o que parece ser circunstâncias aleatórias, né? Caótica e destituída, de sentido para construir, né? Quantas pessoas já foram construídas, né? Arrasada e foram construídas, né? No final, um belo tapete. Ó. Apesar de todas as dificuldades, vamos
tentar vivenciar as dores da vida como a estratégia não revelada do tecelão espiritual, né? Na verdade, quem faz com que isso aconteça é o nosso Deus. Meu irmão, só para aqui tem algumas perguntas, né, para pensar e agir, já finalizando esse estudo, eu só vou fazer essas perguntas, cada um responde da sua maneira. O ministério pastoral nem sempre é tranquilo. Há dias muito difíceis, em especial diante dos conflitos com as ovelhas, né? Há dias para o consolo e outros para a disciplina. Em uma situação de conflito, tente se colocar no lugar das ovelhas. Agora, de forma contrária, coloque no lugar do pastor, né? Consegue verbalizar a distinção entre esses dois momentos de reflexão? O espinho da carne de Paulo é uma manifestação da soberania de Deus para trabalhar a humildade na vida do apóstolo. Você consegue descrever alguma situação de espinho na carne em sua própria vida? Uma excelente característica a ser desenvolvida na vida é a capacidade de não guardar mágoa e rancor após uma discussão. Isso é fundamental em qualquer grupo ou vivência comunitária. Você poderia destacar como isso pode ser desenvolvido na sua vida? Então, irmãos, olha só, né? Paulo tratou aqui de vários assuntos ao longo desse quarto trimestre, 2023. E aqui ele fala sobre como lidamos, né, com a mágoa, né, e a convivência, né? Na verdade, irmãos, existe uma palavra pequena, né, que Paulo usou ali, né? O perdão e o amor. E no final, quando esses fios todos foram passados, né, na nossa vida, nós possamos ser uma peça, né, como lá a peça falado aqui de tapete, mas ornamentado pelo nosso Criador Celestial. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse estudo. E aqui nós terminamos esse quarto trimestre de 2023. Quero te agradecer, meu irmão, por ter visto os nossos vídeos, estudado com melhor do que ver é estudar, entender a palavra. Alguma coisa que nós deixamos aqui, né, que ficou assim não muito bem explicado, que o nosso Deus possa melhor falar para você, ao seu coração. Nosso objetivo aqui é explanar a palavra, trazer o ensinamento que você possa entender e buscar conhecimento na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Então vamos orar? Vamos agradecer. Pai, durante esse quarto trimestre de 2023, temos lido, Senhor, esse estudo, né? Que é corpo e unidade. O corpo é a unidade do corpo de Cristo. Obrigado pelo esse ensinamento, ó Deus, que o pastor Valtair Miranda trouxe para nós e que o Senhor nos capacitou, nos colocou à disposição. Está no YouTube, ó Deus, agora para muitas pessoas ver e ouvir esse ensinamento. Que o Senhor possa melhor falar ao coração deles. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estiveram conosco, as pessoas que viram e entenderam a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe nas cartas paulinas, principalmente nessas cartas de 1ª e 2ª Coríntios. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Meu irmão, também vamos entrar em mais um estudo, né, do quarto trimestre de 2024. É claro, aqui está terminando essas lições, né? E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, né? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Estamos já preparando para as
festa de final de ano, Natal, Ano Novo, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, essa é sempre minha finalização. Se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?